Eu vou comprar mais Bitcoin e nesse vídeo eu quero estar te mostrando o porquê eu vou comprar mais e os pontos que eu estou esperando confirmar para mim estar fazendo os meus principais aportes no Bitcoin nesse momento. Eu acredito que existe a possibilidade do Bitcoin passar a subir depois de algumas confirmações e hoje eu quero estar te mostrando essas confirmações aqui para você e também os principais pontos que eu estou esperando para estar comprando Bitcoin nesse momento, inclusive com possibilidade de valorização e possibilidade do Bitcoin não ir aos 28 mil dólares por unidade. Tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E aqui nesse canal eu trago conteúdos como esse diariamente, todos os dias, de segunda a segunda. Então, se você não está inscrito, te convido a se inscrever para que você receba diariamente conteúdos assim e principalmente conhecimento. Aqui nos meus vídeos, além de conteúdo, além de análise, além de notícia, eu trago conhecimento para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta, tá bom? Então vamos para o vídeo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin e com o mercado tradicional, principalmente com o fechamento de mercado tradicional, tá bom? E os motivos pelos quais eu vou comprar mais Bitcoins são vários, tá, pessoal? Não é só por conta de um padrão, não é só por conta do que está acontecendo com o mercado tradicional, mas pelo conceito como um todo, macro e micro, tá bom? Quando eu vou observar aqui mercado tradicional, eu vejo que nesse momento a gente teve valorização para dólar, mas no semanal o dólar veio para fazer um pullback nessa região, com possibilidade da próxima semana ele passar a cair e tentar vir buscar esse fundo em 99. Então temos a possibilidade de mais queda para dólar e também mais queda para título. A gente tem o título encontrando essa região de resistência onde ele está formando uma lateralização e nesse momento existe a possibilidade de, assim como o dólar cair, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos passar a cair também a partir da próxima semana. Quando a gente vai ver os principais índices norte-americanos, a gente vai ver, por exemplo, S&P 500 em tendência de alta, tentando vir buscar all-time high, tentando vir buscar as próximas resistências de altíssima relevância. Nasdaq, que são as principais empresas de tecnologias em tendência de alta, rompendo resistência importante, e falta pouco aqui para chegar na all-time high, falta menos de 6% para chegar em all-time high, e após o rompimento de all-time high é alta infinita. Quem vai entrar a partir daqui vai entrar atrasado, porque a institucional já veio comprando em todo esse período e já está lucrando, fazendo muito dinheiro com essa valorização de Nasdaq. Quando a gente vai ver Dow Jones, a mesma coisa, falta pouquíssimo para chegar em all-time high, e o índice Dow Jones, o índice indústria, ele geralmente se antecipa a grandes movimentos do mercado, tá? Como por exemplo o grande movimento aqui de Nasdaq, o índice Dow Jones, ele se valorizou antes mesmo do índice Nasdaq começar a subir, ou antes mesmo que o S&P 500 começasse a subir. A gente teve essa movimentação antecipada aqui do índice Dow Jones, onde ele saiu aqui desse fundo em 28.700 e veio aqui para 34.500 em pouquíssimas semanas, tá bom? Então a gente teve essa antecipação e agora a gente está vendo aqui uma antecipação de um grande movimento que já está sendo precedido aqui no índice Dow Jones. Quando a gente vem aqui para o ouro, por exemplo, o ouro nesse momento está tentando formar um padrão de equilíbrio com possibilidade de romper o time high e passar a subir. Falta pouco também para o ouro romper ao time high, está muito próximo aqui do ouro chegar em all time high e a partir daqui começa a subir. Porém, nesse momento a gente tem a formação de um padrão de equilíbrio e a partir do momento que for rompido esse padrão de equilíbrio para cima, temos possibilidade do ouro vir buscar o time high e a partir daqui valorização alta infinita para ouro. Quando isso acontece, geralmente precede um movimento de valorização para Bitcoin. Bitcoin ainda não está em all-time high e falta muita coisa para Bitcoin chegar em all-time high. Então a gente tem todos os índices, ouro, principalmente o ouro, já chegando muito próximo de all-time high, e a gente tem nesse momento o Bitcoin que falta muita coisa. Ou seja, para quem vai entrar em ouro, para quem vai entrar em índice, compensa mais, tem um melhor risco-retorno através do Bitcoin, tem um melhor retorno correndo um risco mais baixo no Bitcoin, porque nesse momento até all-time high a gente tem aí um longo caminho pela frente. Então nesse momento o dinheiro começa a ser migrado para Bitcoin também, porque quem investe em ouro, quem investe em índice,
e já está lucrando, chegou em all time high, independente do período que aquela pessoa está investindo em ouro ou em índice, já está fazendo lucro. Então a possibilidade de realização de lucro lá em mercado tradicional e parte desse dinheiro vir para Bitcoin, porque a gente tem um risco-retorno mais interessante. Então, por esse motivo que existe a possibilidade do Bitcoin passar a subir, isso para médio e longo prazo, tá? Quando eu vou observar o curto prazo, ou principalmente o curtíssimo prazo, eu vejo que existe a possibilidade do Bitcoin estar fazendo um padrão aqui, ainda está em um padrão de triângulo invertido ou um padrão de megafone, independente do nome que você conheça, e o Bitcoin conseguiu segurar aqui na média de 50 períodos, o que é muito importante para a gente nesse momento, tá bom? Voltando aqui para o semanal, veja que no semanal a gente teve grandes movimentações de valorização para Bitcoin, assim que o Bitcoin chegou nessa região aqui, dessa linha de tendência de alta. Nesse momento, o Bitcoin chegou muito próximo dessa linha de tendência de alta, porém, existe a possibilidade de chegar nos 28 mil, que é o ponto de linha de tendência de alta, mas se ele confirmar o padrão que está formando aqui no gráfico diário, como eu tinha mostrado lá para vocês e vou mostrar novamente, e passar a subir, quando ele romper essa região de 31.500, ele vai confirmar para a gente também que existe grande pressão compradora no mercado, e a partir do momento que começar a subir o volume, nesse momento a gente precisa de volume também, a gente vai ter rompimento com projeção até 36, 35 mil dólares por unidade em Bitcoin. Então ainda existe essa possibilidade, principalmente quando eu vou observar o curtíssimo prazo. E o curtíssimo prazo, ele também tem sua importância e também precede movimentos em times maiores, como por exemplo o gráfico de 4 horas. E aqui no gráfico de 4 horas vai ser o meu filtro para entrada no Bitcoin, principalmente para carteira spot, tá bom? Por quê? Nesse momento a gente tem essa linha de tendência de baixa segurando o preço do Bitcoin e a gente tem também essa região de resistência, que é uma resistência muito importante porque foi um suporte, uma região de negociação muito importante para o mercado lá atrás. Agora essa região está sendo utilizada como referência para venda, porém a partir do momento que o Bitcoin conseguir romper essa região aqui de resistência, de linha de tendência de baixa e principalmente essa resistência que é uma referência para venda e permanecendo acima dessa região, a gente vai ter mais pressão compradora, ou seja, os compradores vai passar a ter interesse em comprar mais e os vendedores vai ter referência para venda só lá em cima em 31, 32 mil dólares por unidade. Com isso, temos a possibilidade de valorização para Bitcoin chegando até 31 e chegando até 31 temos a possibilidade de confirmação de rompimento lá no semanal, tá pessoal? Então, observando em times menores, tentando preceder movimentos maiores de gráfico diário e de gráfico semanal, a gente tem aqui um ponto de referência para estar acumulando um pouco mais de Bitcoin. Isso para carteira spot, tá bom? E quando eu vou observar aqui no time diário, eu vejo que o Bitcoin, ele pode ainda estar formando, tá? Eu tinha marcado aqui para vocês um padrão de triângulo invertido ou até mesmo um padrão de cunha, independente do nome que você conheça, mais ou menos nesse formato e houve o rompimento. Estava dessa forma, porém eu acredito que ainda existe a possibilidade dessa região ser uma região de fundo para Bitcoin e o padrão de cunha ser basicamente nesse novo formato aqui agora, onde ele tocou diversas vezes nesse fundo aqui atrás, tocou aqui no dia 6 de julho e agora ele está tocando aqui nessa região, principalmente utilizando a média de 50 períodos como suporte. E ele vai confirmar, obviamente a gente precisa de confirmação para isso que eu estou mostrando aqui, e a confirmação vai se dar através do fechamento acima dessa região de 29.600. A gente pode preceder no gráfico de 4 horas e a partir do momento que o gráfico de 4 horas conseguir permanecer acima da região de 29.600, a gente tem ali a confirmação de rompimento dessa região, dessa linha de tendência de baixa e a confirmação de possibilidade desse padrão, dessa cunha invertida, onde o Bitcoin pode ser projetado lá para 32, 33 mil dólares por unidade através desse padrão, tá bom? E se romper o padrão, daí a projeção vai lá para 35, 36. Então fiquem atentos aí, porque muito em breve, ou até mesmo hoje, a gente pode ter o Bitcoin confirmando esse padrão e a partir dessa confirmação, a probabilidade de valorização e de uma valorização rápida é bem grande, tá? Assim como foi quando ele tocou aqui em cima em 31.700. Ele simplesmente tocou
e no mesmo dia ou no dia seguinte ele já devolveu tudo. A mesma coisa aconteceu cá atrás, ele tocou, confirmou e passou a subir. E quando ele confirmar isso daqui, a valorização pode ser bem rápida, pode acontecer em 1 ou até mesmo 2 dias, tá, pessoal? Então fique atento aí, porque depois dessa confirmação vamos ter possibilidade de trade e de compra para montagem de carteira em Bitcoin. E é essa confirmação que eu estou esperando. E o porquê eu vou levar para longo prazo essa operação e o porquê eu vou estar comprando para longo prazo Bitcoin nessa região. Porque a gente tem diversos indicadores, a gente tem diversos motivos que me levam a acreditar que a gente está muito próximo de ver o Bitcoin passando a subir ou até mesmo lateralizar para uma lateralização de acumulação, e depois dessa grande lateralização a gente pode ver o Bitcoin chegando nos 40, 50, 60 mil lá em 2024, tá bom? Falta 5 meses para 2024 e em 2024 a gente pode ver o Bitcoin em outros patamares, principalmente quando a gente vai observar dados técnicos, como por exemplo esse indicador on-chain que mostra pra gente os detentores de Bitcoins de longo prazo, ou seja, as pessoas que detêm Bitcoin há mais de um ano. E quando a gente tem os detentores de Bitcoin acumulando, comprando mais Bitcoin, a gente precisa seguir esses caras. Como, por exemplo, no ciclo passado do Bitcoin, no ciclo aqui de 2013 a 2014, quando o Bitcoin estava subindo, a gente tinha os detentores de Bitcoins despejando Bitcoin no mercado, os detentores de longo prazo, onde a gente chama de long term holder. E quando a gente tem esses caras despejando o Bitcoin no mercado, distribuindo o Bitcoin no mercado, temos a possibilidade do Bitcoin estar chegando muito próximo de uma região de topo onde vai se iniciar um ciclo de baixa. Quando inicia o ciclo de baixa, esses mesmos caras que estavam vendendo Bitcoin, realizando lucro, passam a comprar nessas regiões de fundo e principalmente à medida que o Bitcoin vem caindo. E quando chega aqui em uma principal região de fundo e depois passa por um longo período de lateralização, veja que esses caras começam a segurar o Bitcoin, eles seguram o Bitcoin por um breve período, onde é um período de lateralização, e quando entra a participação pública o preço começa a subir, e à medida que o preço vem subindo, o mesmo ciclo inicia, que seria um ciclo de venda, onde eles passam a vender à medida que o Bitcoin vem subindo. Chegou em topo, aqui chega em fundo a realização dos detentores de Bitcoin de longo prazo. A mesma coisa aconteceu cá atrás. O preço veio caindo, eles vieram acumulando Bitcoin e à medida que o Bitcoin veio subindo, encontrando o topo, eles vieram despejando Bitcoin no mercado. Nesse momento que a gente está passando é por um ciclo de acumulação, onde os detentores de Bitcoin de longo prazo vai acumulando aos poucos, vai comprando aos poucos, assim como a gente viu cá atrás, mostrando pra gente que a gente tem região de fundo e região de acumulação, onde a gente vai simplesmente acompanhar esses caras, que geralmente é institucional, é baleia grande, tá? Então a gente vai simplesmente seguir esses caras porque eles sabem o que estão fazendo, tá bom? E quando a gente chegar em uma região de topo, ou quando o mercado começar a subir, chegando 100, 200 ou ultrapassando 200 mil dólares por unidade, a gente vai ver esses caras começando a vender, como aconteceu cá atrás, Então, o momento que a gente está é basicamente 2015 para 2016, onde o Bitcoin estava encontrando região de fundo e os caras estavam acumulando, os detentores de Bitcoin de longo prazo estavam acumulando. Mesma coisa cá atrás em 2019 para 2020. O preço estava caindo, chegando em região de fundo, os detentores de Bitcoin de longo prazo simplesmente acumulando o máximo possível de Bitcoin. Então, por esse motivo que eu passo a fazer a mesma coisa, eu passo a acumular mais e mais Bitcoins. Lá na frente a gente realiza a partir desses Bitcoins, começa a aportar em altcoin, correndo um risco-retorno maior, porque geralmente é assim que funciona o ciclo de mercado, tá bom? Tenho esse indicador também, que é um mapa de calor, onde mostra a média de 200 períodos e baseado na média de 200 períodos semanais, ele plota aqui um mapa de calor, onde geralmente quando chega muito próximo, o preço chega muito próximo da média de 200 períodos, geralmente é uma região de fundo para mercado, é uma referência para acumulação para o mercado. Isso aconteceu cá atrás em 2015 para 2016, aconteceu cá atrás em 2019 para 2020. Quando a gente tem essa região mais escura vindo do azul ao vermelho, onde azul é uma região de acumulação e as regiões mais claras vindo de verde e amarelo para vermelho são regiões de venda, região extrema, região de distribuição de institucional. Veja que
no momento onde a gente tinha essas regiões em azul mais escuro, chegando muito próximo da média de 200 períodos, a gente tinha região de acumulação aqui em 2019, mesma coisa aqui atrás em 2015, e agora em 2023 a gente tem a mesma coisa, onde o Bitcoin até mesmo ultrapassou a média de 200 períodos, dando as melhores oportunidades para estar acumulando, e agora acima da média de 200 períodos, porém ainda mostrando que é região de acumulação, região para estar aportando cada vez mais e acumulando cada vez mais, onde ele começa a subir, passa a subir e fica mais claro essas regiões, essas referências, mostrando pra gente que a gente tem regiões onde a gente começa a pensar em realização, começa a pensar em estar saindo do mercado, até mesmo para realizar lucro, para comprar altcoin e correr um risco retorno maior e tentar pegar alguns hypes que começam a surgir no mercado, ou até mesmo colocar lucro no bolso e começar a pensar em sair do mercado ou shortar e tentar pegar todo o movimento de baixa. Porém, o momento atual é momento de acumulação. Então eu vou buscar essas referências gráficas para estar acumulando, para estar aportando mais em bitcoins. Começo a deixar o trade um pouco de lado, o meu foco vai ser 100% em estar acumulando nesse momento, mas quando surgem oportunidades como essa de estar comprando para montagem de carteira e também estar fazendo trade, obviamente não vou deixar passar. Eu vou estar fazendo um trade aqui no Bitcoin, obviamente com um risco retorno bem interessante, stop de 2-3%, com um take lá em cima em 6%, chegando aqui em 31.500, 31.400, tá bom, pessoal? Então, essa vai ser a minha próxima operação aqui para Bitcoin, à medida que o Bitcoin vem se confirmando, vem confirmando essas regiões aqui, principalmente em gráficos intraday ou até mesmo em gráfico diário, principalmente, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, espero que tenha te ajudado de alguma forma e também quero estar te lembrando que amanhã a gente vai ter uma live aqui no meu canal às 2 horas com o Fernando da BitGet, onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui, tá bom? Você está convidado a estar participando e tá mandando lá seus tokens, pedindo a sua análise, a gente vai fazer uma análise ao vivo aqui no meu canal amanhã às 2 horas da tarde, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!